Certo. A Kelly aqui do Rio está na linha também. Kelly, pode falar. Oi, boa tarde a todos. A minha dúvida é a seguinte: eu queria saber se durante o tempo que a pessoa está com o vírus infectado sem ter desenvolvido a doença, se pode contaminar outras pessoas. Boa pergunta, obrigado. E aí, gente, pode ou não? Só repetindo, a Armanda tinha mencionado isso, a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, né? não por um vírus. E essa bactéria é combatida desde da metade do século passado, século XX, com algumas drogas, com antibióticos. E são 3 antibióticos. São um tratamento principal, o tratamento que a gente mais gosta de fazer, sem precisar recorrer dos outros mais complexos, é um tratamento de 6 meses. E a gente controla os resultados do exame de escarro a cada 30 dias. Então, normalmente, uma tuberculose pulmonar, o primeiro exame de escarro é positivo, o segundo é positivo, e a pessoa, então, começa o tratamento. Estatisticamente, vista milhares e milhares e milhares de controles de exames de escarros sucessivos, no 15º dia, a média dos pacientes que eram bacilíferos, como a gente chama, né, que eliminavam a bactéria no seu escarro, já estão negativos. Então, um exame positivo de escarro é um exame que tem a bactéria. Em 15 dias, a tendência, esse exame de escarro está negativo. Então, é um tempo muito curto se a pessoa fizer esse tratamento. É um tratamento, esses 15 dias passam rapidamente. Agora, é necessário um pouco que essa pessoa fique meio reclusa nesse período. Então, a gente sugere que as pessoas, no início, não trabalhem, não frequentem banco de escola, não frequentem ambientes onde tem uma população grande de pessoas, né? Mas isso por um tempo muito curto. E depois disso, a gente, em geral, controla no 30º dia. No final do primeiro mês, a gente faz um novo exame de escarro. A imensa maioria das pessoas já está negativa. Não teria nem indicação de não trabalhar mais ou de não frequentar as suas atividades comuns. Então, é uma coisa muito, muito legal, que é uma doença que reage bem à medicação. Esse é um fator, às vezes, que complica um pouco. O pico de abandono do tratamento é entre o primeiro e o segundo mês. Em geral, as pessoas que abandonam o tratamento, que é um dos nossos problemas, nós técnicos, e é o problema, talvez um dos que justifique porque a tuberculose ainda está aqui, com o bacilo tendo sido descoberto em 1882, e as medicações no final da década de 40, início da década de 50, a gente ainda tem a doença aqui. Um dos motivos é esse: a pessoa melhora muito rápido, com 30 dias tem muito menos sintomas do que quando começou, e com 60 dias de tratamento, muitos não têm mais sintoma nenhum. E aí se iludem, né, Jorge e Amanda, com a ideia de que estão tão bons. E aí abandonam o tratamento. Só um minutinho. Voltando ao fato que ele mencionou, a questão da estigmatização da doença, tem uma coisa também. Normalmente, quando você diagnostica a tuberculose e começa a tratar, respondendo um pouco a pergunta do outro espectador, do Leandro, você pede que as pessoas próximas que convivem vá à unidade de saúde fazer os exames necessários. E, algumas vezes, a pessoa, com medo de divulgar que está doente, não informa as pessoas que têm contato. Então, é importante que os pacientes informem aquelas pessoas que têm um contato. Tudo tem solução, mas a gente precisa avaliar esses contatos. Se eles não forem à unidade de saúde, a gente não vai poder fazer nada. O André aqui do Rio também está na linha. André, manda ver. Eu gostaria de saber se a tuberculose, assim como a sinusite, foi dito que não tem cura. Eu fiz tratamento de sinusite com antibióticos, mas vira e volta eu estou assim com a respiração, não estou conseguindo respirar direito e estou sempre com a sensação de uma secreção na garganta, muita sede. Eu gostaria de saber se tem a ver com tuberculose. Não, na verdade, não entendi se ele colocou, se eu entendi corretamente. Disse que a tuberculose não tinha cura. A tuberculose tem cura, é um tratamento de 6 meses, e a cura é excelente. Mais de 90% dos casos a gente cura com o esquema 1, como o Alexandre colocou, que é o esquema mais simples. Quanto aos sintomas que ele está tendo, e quanto à sinusite também tem cura. E o que ele deve estar tendo, deve ser uma sinusite crônica ou uma rinite crônica, deve ter um componente alérgico, talvez, que é a rinite mais difícil, mais prolongada de tratar, né? Você faz episódios recorrentes de coriza, obstrução do nariz escorrendo, obstrução nasal, espirros, e muitas vezes evolui com sinusite, que é a inflamação dos seios da face, né?
mas não tem nada a ver com tuberculose. Sinusite é uma coisa, geralmente causada por bactéria, e tem relação com alergia. A tuberculose é uma outra doença, que pode até acometer os seios da face, eventualmente, né? Mas é causado por um agente específico, que é o Mycobacterium tuberculose. O quadro que ele está apresentando parece ser uma sinusite, deve ter algum componente alérgico. Isso é bom, Felipe. A gente já que tocou na sinusite, a gente pensa que a tuberculose é no pulmão. E é bom que pense assim, porque os sintomas do pulmão é que vão levar a gente a acabar com a transmissão da doença, né? Porque a tuberculose passa para uma outra pessoa a partir do pulmão. Mas é bom que a gente saiba, que os seus espectadores saibam, que a tuberculose pode dar em qualquer órgão do corpo. Qualquer. Eu agora, por exemplo, no nosso hospital, estamos tratando a tuberculose de próstata. Olha só, eu costumo brincar com meus pacientes, só tem 3 lugares que não dá. É unha, cabelos e os dentes. O resto é pele, fígado, rim, osso. Qualquer lugar pode ter tuberculose. Mas como assim? Qualquer lugar do corpo pode passar? Isso, que passa pelo sangue, né? Passa por um outro caminho. A partir do pulmão, né, como o Luciano colocou no início, ele penetra pelo pulmão, né, e a partir do pulmão ele faz como se fosse uma colônia no pulmão, e a partir dali, ele caindo na corrente sanguínea, ele pode alcançar qualquer órgão onde se receba sangue. Os sintomas são o mesmo? Por exemplo, uma pessoa que tem num rim, os sintomas gerais são os mesmos. É febre, a perda de peso, emagreceu, a sudorese, o cansaço são os mesmos. E aí os sintomas vão depender de onde que a doença se implantou. Então, por exemplo, se for no rim, a tendência é o indivíduo urinar um pouco de urina misturada com sangue. Se for na pleura, dá tal água na pleura. Não é a única causa para você ter um derrame pleural, mas é uma causa importante em jovens no Brasil. E essa água na pleura pode gerar, se for muita água, pode gerar falta de ar, porque comprime o pulmão e você tem que tirar aquela água. E pode dar dor ao respirar, né? A gente chama de dor pleurítica. Então, dependendo do órgão que a tuberculose se instalou e está se desenvolvendo como doença, você vai ter os sintomas de acordo com aquela área. Né? Você pode ter na pele, você pode ter no cérebro, né? Você pode ter em qualquer parte, nos gânglios, é muito comum nos gânglios, sobretudo em crianças e pessoas imunodeprimidas, né? Aquela famosa íngua no pescoço, né? Na realidade, é muito comum. E o tratamento é o mesmo, é importante a gente lembrar isso. Seja onde for, o tratamento é o mesmo. Só se for na meninge que a gente prolonga um pouquinho mais, mas o resto é a mesma droga, mesmo tempo de tratamento. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas o pessoal de casa está participando. A Marcela também aqui do Rio. Marcela, diga lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, para nós técnicos de enfermagem, o método de profilaxia na realização de procedimentos, somente a máscara N95 e máscara é o necessário? Eu trabalho na Secretaria de Saúde e uma das minhas atribuições é justamente fazer essa avaliação que a gente chama de biossegurança das unidades de saúde, né? O que a gente observa é que as pessoas se preocupam muito com a máscara, né, em ter a máscara, em usar a máscara, a gente chama de equipamento de proteção individual. Esses profissionais da saúde, né, que lidam no dia a dia. Isso, que lidam diretamente com pacientes com tuberculose. A máscara é importante, mas ela não é o mais importante. O mais importante é a gente diagnosticar precocemente os casos e tratá-los o mais rapidamente possível. Tá? Isso é muito mais importante do que usar a máscara. Certo? E o uso da máscara, como se fosse a máscara, seria a sua última linha de defesa. Você tem que ter a máscara, mas o principal não é isso. O principal é você fazer o diagnóstico, saber que o paciente que está jogando bacilo no ambiente, qual que não está, a hora de colocá-lo num local mais ventilado, a hora que ele pode sair desse local mais ventilado, que a gente chama de isolamento. O mais importante é você pensar, imaginar quem está com tuberculose e quem precisa começar tratamento. Mais importante do que máscara. E a máscara que existe no Brasil hoje, que é regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não é a N95, é uma máscara chamada PFF2, que corresponde tecnicamente à N95. Está correto? Então, em muitos locais você não vai achar a máscara N95, mas ela tem que estar registrada. O número PFF2 e ter um registro, que é um registro do Ministério do Trabalho e Emprego com uma numeração, um códigozinho que tem MTE e um número de série. Mas, Felipe, em resposta a essa profissional de saúde, super importante a pergunta dela, né? Porque